Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Desperta, Brasil, Brasil. Combatendo a iniquidade sempre o bem, Jesus faz o Cristo Salvador. Meu Brasil, a cidade da Continuamos falando a mesma língua, pregando a mesma verdade, aplaudindo o Senhor com alegria e vivendo seus milagres em nosso dia a dia. A igreja crescendo e se espalhando por toda a nação. A Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo nasceu do poder de Deus e na unção do Espírito Santo, através do espírito empreendedor e evangelístico do nosso saudoso fundador, missionário Manuel de Melo. Quem era o missionário Manuel de Melo? Nascido em 20 de agosto de 1929, no município de Água Preta, no estado de Pernambuco, o então jovem Manuel de Melo, apelidado de Neco pela família, desde a sua infância vivia às voltas com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Já aos 11 anos pregava em auditórios com mais de 100 pessoas, que vibravam com suas preleções inflamadas pelo Espírito Santo. Sabia, desde a infância, que Deus tinha um plano em sua vida e em 1947 partiu para São Paulo, certo de que a cidade grande lhe traria maiores condições de concretizar aquilo que o Senhor lhe determinava. Sofreu muito pela falta de conhecimento da cidade, mas Deus preparou as pessoas certas para formar seu círculo de amizades. Manuel de Melo trabalhava durante o dia como mestre de obras e à noite pregava em todas as igrejas para as quais era convidado. No ano de 1952, recebeu um grande milagre em sua vida. Após ser acometido de uma paralisia intestinal e desenganado pelos médicos, foi ungido com óleo e curado em nome de Jesus. Já conhecido como pregador, Manuel de Melo recebeu o convite para fazer parte do trabalho de evangelização dos missionários americanos no Brasil, a Cruzada Nacional de Evangelização, dirigida pelo reverendo Harold Williams, da Igreja do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos. A vida do missionário Manuel de Melo se baseou na incansável busca do plano de Deus em sua vida, sobre a qual teve conhecimento desde a sua infância. Em 1955, deu o grande passo para a concretização deste plano, ao iniciar um grande movimento de avivamento espiritual no Brasil, que tinha como objetivo evangelizar e levar a salvação, a libertação e a cura em nome de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as criaturas. Igreja de Jesus Betel foi o nome como se tornou conhecido esse movimento no início.
mas a partir de 1956 foi adotado o nome que leva até hoje: Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Não há como falar de o Brasil para Cristo sem conhecer a história das tendas queimadas, do tabernáculo destruído, das grandes concentrações em praças públicas, das multidões que se aglomeravam no Teatro de Alumínio e no Cine Universo, das grandes cruzadas evangelísticas que o missionário empreendeu pelo Brasil, dos programas de rádio, a voz do Brasil para Cristo, através da rádio Piratininga e da famosa rádio Tupi, e a história da construção do grande templo da Pompeia, por muito tempo considerado o maior templo evangélico do mundo. Atraídas pelo carisma do pregador, milhares de pessoas se deslocavam para onde quer que o pregador estivesse, para ouvir as suas pregações inflamadas e cheias do Espírito Santo. Aumentava a cada dia o número de pessoas que aceitavam a Jesus como seu Salvador através de suas mensagens. Incontáveis eram testemunhos de graças recebidas e curas alcançadas nessas campanhas evangelísticas que o missionário levou para outros estados brasileiros, sempre com a mesma repercussão. Muitos pastores em todo o Brasil procuravam o missionário Manuel de Melo para se unir a ele, assim como suas igrejas. A exemplo do também saudoso pastor Olavo Nunes, do Rio Grande do Sul, que veio a se tornar um grande expoente de nossa obra. Dessa maneira, a obra se expandiu por todo o Brasil. Mas crescer tem um preço, e a fama adquirida pelo missionário Manuel de Melo, assim como o enorme crescimento evangélico por ele provocado no país, não agradou a muitos. Começaram as perseguições. Tendas foram queimadas e reduzidas a cinzas. Depois, foi a vez do tabernáculo construído na Avenida Álvaro Ramos, que foi destruído a mando do prefeito da capital de São Paulo, pressionado pelo clero católico, que empreendeu uma verdadeira campanha difamatória contra o missionário. Por conta disso, o missionário Manuel de Melo foi preso 27 vezes, com acusações de charlatanismo, de curanderismo e também por denunciar em fóruns internacionais a prática da tortura do regime militar brasileiro. Mas o povo de Deus se levantava a cada uma dessas prisões, em defesa do seu líder, e os inimigos não obtiveram vitória em suas empreitadas. Nem mesmo quando as infâmias e as mentiras se tornavam alvo da imprensa falada e escrita da época. O missionário nunca foi condenado, ao contrário do que os seus opositores queriam. Foi considerado nacional e internacionalmente como um dos maiores pregadores de todos os tempos e o responsável pelo reavivamento espiritual no Brasil nas décadas de 50, 60 e 70 do século XX. O missionário Manuel de Melo fez parte do Conselho Mundial de Igrejas, órgão ecumênico voltado para a defesa dos direitos humanos no mundo, e do seu Comitê Central, cargo exercido somente por grandes líderes mundiais. O missionário Manuel de Melo era um homem de hábitos simples e pouco estudo. Desde criança se dedicou quase que unicamente aos estudos bíblicos, inicialmente com o pastor e teólogo João Mendes, e depois transformando essa busca de conhecimento bíblico numa constante em sua vida, assim como também o estudo dos grandes movimentos evangélicos do mundo e a história de seus líderes. Poucos se atreviam a travar com ele qualquer tipo de discussão a respeito de atualidades e política nacional e internacional, pois era um profundo conhecedor desse assunto, graças ao hábito de leitura. Era um homem de pouca estatura, mas a sua personalidade forte, o seu carisma, a sua influência sobre as massas e o seu conhecimento a respeito dos problemas mundiais causavam um grande impacto nas pessoas das mais variadas culturas e classes sociais, e mesmo nas autoridades, como o presidente da República, ministros, congressistas, vários dos quais o procuravam com frequência. Com muitos deles mantinha relação de amizade, como o presidente Juscelino Kubitschek. No mundo todo foi recebido por diversas autoridades, como o presidente americano Jimmy Carter.
O missionário pregou em dezenas de países e teve seu nome e seu ministério no Brasil noticiado, e também pelas redes de televisão americana, inglesa, suecas e alemãs, pelo jornal americano The New York Times e pelo francês Le Monde, entre outros, e pela revista brasileira Veja, que pela primeira vez trouxe na sua foto de capa um ministro evangélico, o missionário Manuel de Melo. Seu nome e sua obra foram citados em várias obras literárias, inclusive na conceituada enciclopédia Delta Larousse. A Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo segue na mesma visão e com o mesmo objetivo de ganhar o Brasil e o mundo para Cristo. Desperta, Brasil!